Oi, gente, como é que tá vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Vamos estudar hoje? Muito bem. Pega teu livro de geografia e vamos retomar onde a gente parou. A gente tinha parado, não foi? Vamos ver de novo o tema principal desse capítulo, que é o capítulo 3, falando sobre o Brasil e suas diferenças sociais. Não foi isso? Estão lembrados, né, que a gente falou sobre essa divisãozinha aí do bolo, em que acaba que que muitos têm pouco e poucos acabam com muito, não é isso? Vocês estão lembrados? Aí a gente falou sobre essa desigualdade social, os tipos de moradia, teve os mapas, e agora a gente vai falar sobre medindo a desigualdade de renda no Brasil. O que é isso, a desigualdade de renda? A desigualdade é quantidade falando na linguagem mais popular, a quantidade em dinheiro que cada um recebe, né? Então vamos falar, será que todo mundo, a maioria, recebe a mesma quantidade em dinheiro? Como é que é isso aí? Todo mundo tem o mesmo salário? O salário é muito diferente, é uma disparidade enorme. Vamos ver por aqui. Depende do estado, depende de cada região. Agora, vamos ler então na página 32, medindo a desigualdade de renda no Brasil. Sabe-se, a sociedade brasileira ela é marcada por grande desigualdade de renda, mas existem lugares em que essa desigualdade é maior do que em outros. Para medir essa desigualdade de renda, utiliza-se o índice de Gini. O índice de Gini é uma medida que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 é o valor desse índice, menos é a desigualdade, e quanto mais próximo de 1 é o valor, maior a desigualdade de renda. Deu para entender, né? Mais perto de 1, maior a desigualdade. O mapa a seguir ele mostra a distribuição da renda no Brasil por meio do índice de Gini. Olha só. Aí tem um mapazinho. Vamos ler esse mapa? Vamos ver o que ele está falando? Então, o mapa, ele está falando a distribuição de renda em 2015. Então, olha só, nós estamos em 2020. Mas já dá para ter uma ideia bem legal. O índice tem a legenda que está mostrando o Gini, né? De 419 a 457. Aí a corzinha bege bem clarinha. Aí tem aí as cores e tem o índice, tá bom? Essa fonte é do IBGE, que a gente está sempre dando uma olhada nesses indicadores, de 2015, né? E a produção de 2015 foi do Rio de Janeiro, que tirou. Com base no mapa, responde as questões. Então, a gente está olhando o mapa aí e tem, claro que a gente não vai botar o nome completo, tem sempre pelas siglas. As siglas CMA, EPB, DF, Distrito Federal, você já sabe, né? A gente já trabalhou um pouquinho sobre mapa. Então, o Gini, então lembrando, quanto mais perto de 1, a desigualdade é maior. Quanto mais perto de 0, a desigualdade é menor. Então, tem letra A, em quais unidades federativas a desigualdade de distribuição de renda é maior? Então, olha só, a gente já está vendo que no Gini, ficou bem clarinha, o Distrito Federal está lá, e tem mais dois, que eu não vou dizer agora qual é, vocês vão estar dando uma olhada. Vocês vão pela cor, aí vai lá e olha qual é, quem é que está mais próximo ali. Aí você tá vendo, o primeiro, a desigualdade é maior, tá, gente? Pela legenda. Então, em quais unidades federativas a desigualdade é menor, onde né, as pessoas ganham parecidos, não é igual. Então, a legenda tá lá mostrando direitinho. Então, vai lá, procura. Eu já tô vendo aqui alguns, ó. Tem a L, Alagoas, ó, tá lá, ó, a cozinha dele. Então, por essa cozinha, esse begezinho, clarinho, mas um pouquinho mais escuro do que o primeiro, né? Então, vai pela cor e vai pela legenda. Quais unidades federais? Aí tem na letra C, qual a faixa de índice do Gini que está a unidade federativa onde você vive. Então, a gente vive aonde? Pernambuco. Tá certo, gente? Tá aqui, ó. Tá bem, não sei se dá pra ver aí, mas vocês, como tem o livro, né? Tá bem aqui, ó. E como o PE, que é Pernambuco, é onde a gente mora, e o índice é bem diferente, tá bem escurinho mesmo. Qual é a unidade federativa? Então, a desigualdade também tem uma boa percentual de desigualdade, tá, gente?
A desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Tem isso ainda, professora, mas isso aí não tem mais nada a ver, é tudo igual, né? Eu também acho. Mas infelizmente ainda tem muito, tá, gente? Você estudou que a desigualdade na distribuição de renda gera desigualdade social, né? Se a pessoa não tem condições, não tem condições de comprar as coisas, então a desigualdade social vai ficando grande. Então, no entanto, ao avaliar as condições de vida da população, percebemos que as desigualdades sociais são mais profundas entre as parcelas da população em que se autodeclara de cor ou de raça preta ou parda, demonstrando uma sociedade marcada ainda pelas desigualdades raciais. A origem disso tem relação com a própria formação da sociedade brasileira, né? Que a gente lembra que, infelizmente, teve essa época negra terrível no Brasil e em todo o mundo, com a escravidão, e com isso as pessoas, quando teve até, né? A gente está falando de geografia, mas a gente vai para a história, que não tem como a gente não dividir essa parte, né? Então, quando acabou, que sério, que, né, aquela coisa linda que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas que não foi assim, aquilo ali já tinha que assinar todo jeito, porque já não tinha mais escravidão no mundo. O Brasil era um dos poucos países que ainda tinha, então teve que assinar. Mas ninguém ia querer pagar para uma pessoa que trabalhava de graça para você. Então as pessoas, tô livre, mas sem nada, porque não receberam nada, saíram sem nada. E vai morar onde? E vai comer aonde? Aí preferiram o quê? Eu continuo sendo teu escravo, pelo menos eu tenho onde dormir, onde comer. E os que não quiseram foram morar em periferias, hoje conhecido como algumas comunidades, algumas favelas, e foi justamente a desigualdade social. E muitos deles, ou seja, a maioria, né, são negros, e até hoje tem esse tipo de desigualdade, já por ter começado lá das antiguidades, e ainda hoje acontece que não pode essa discriminação, certo? Então a desigualdade entre negros e brancos ainda é muito grande em questão de renda, tá? Como a gente tinha falado, então, no segundo parágrafozinho aqui da página 33, tem: durante o período colonial, entre os séculos 16 e o século 19, as terras eram controladas por grandes fazendeiros que, além de detinham o poder político e econômico. Já a força de trabalho era composta por sua maioria de africanos trazidos como escravos para as terras brasileiras. Acabei de falar, né? Após o fim da escravidão em 1888, olha só, tá vendo? Não houve uma política que garantisse os escravos libertos os seus descendentes o acesso à moradia e à propriedade de terra. Ou seja, tu tá livre, mas tu trabalhou na minha terra, então tu vai embora, tu não tem nada. Hoje não pode fazer isso. Se você me contratou, você tem que pagar, né? E eu não vou poder sair sem nada. Então, foi diferente naquela época, né? Foi uma tal de liberdade, entre aspas, que não teve liberdade. E pronto, tu tá livre e vai-te embora, só não vai apanhar mais, mas também não vai ter onde comer, não vai ter onde dormir, porque eu não vou pagar, né? O senhor de engenho, ele ia pagar para quem já era escravo dele, preferiu pagar para os imigrantes que vieram trabalhar na fazenda, como os italianos e outros mais, né? Após o fim, aí como nós estávamos lendo, não teve esse programa de moradia, de propriedade de terra, nem educação, né? A educação, entre outros bens e serviços necessários para o desenvolvimento humano. Ou seja, não se garantia as condições mínimas para que essas pessoas pudessem viver de forma digna. Se eu não tenho onde morar, se eu não tenho onde dormir, se eu não tenho uma educação, eu não terminei a minha escolaridade, eu vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar de quê? Então, estava muito complicado para esse negro, né? Então, aí o gráfico abaixo, ela mostra que os negros ainda são a maioria entre os mais pobres da população brasileira, infelizmente. Por isso que a gente tem que buscar, por isso que eu digo, gente, tá parado, tá nessa pandemia, mas não tem isso. A gente tem que buscar, a gente tem que estudar, porque tudo isso vai passar, tá? E amanhã, e depois, quando eu sempre brinco e digo, quando a gente for fazer um Enem, né? Quando a gente for fazer uma prova para um trabalho, aí fulano passa e você não passa, não pode, né? A gente tem que se qualificar, certo? Para deixar essa desigualdade de renda, tá bom? Então, aí o gráfico abaixo mostra que os negros ainda são a maioria entre os mais pobres da população brasileira. A parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e entre o 0
o 1% mais rico da população brasileira em 2015, certo? Então, olha só o gráfico, tá? Tá em um gráficozinho aí embaixo, mostrando 10% mais pobres, tá vendo? Então, 75% branco e 23,4%, tá vendo? Então, aqui, ó, mostrando já no outro aqui, né, as estatísticas, com base no gráfico, responde a questão. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre os 10% mais pobres da população brasileira? Tá na cara, né, gente? Na letra B, havia mais brancos ou mais negros entre 0, entre o 1% mais rico da população brasileira. Então, vocês já estão vendo aí pelo gráfico, né, que aqui tinha mais negros, né? Que a gente tá vendo, né? Havia mais negros, né? Pobres, né? E aqui estava mostrando que tinha mais brancos e ricos. Então, não pode, como a gente viu aí nos Estados Unidos, e acaba vendo muita coisa por aqui, terrível isso, mas isso não pode, tá, gente? Então, vamos lá. Continuando na página 34, vamos lá dar uma olhadinha, falando sobre educação. Atualmente, mais de um século após a abolição da escravidão no Brasil, muitos descendentes de africanos ainda enfrentam dificuldades provenientes da discriminação racial. Olha só, gente. Estão lembrados que a gente falou sobre aquele quilombola e Vaporonduva? Estão lembrados, né? Naquela aula, tal, se não me engano, falando de história. Então, muitos não tinham onde morar, não tinham onde comer. Então, se organizaram e foram morar onde? Nos quilombos, que hoje ainda tem pessoas remanescentes daquele povo, né? Não aquele povo, mas descendente, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, certo? Então tem muita gente, mas que precisa sempre ter esse investimento, né, da educação pública, né, da saúde pública, né? Porque eu não vou estar bem se eu estou doente, se eu estou com uma dor. Eu não vou estar bem se eu não consigo ler, se eu não consigo um trabalho, né? É uma questão de dignidade. Então, atualmente, ainda mais de século, a abolição da escravatura no Brasil, muitos descendentes africanos ainda enfrentam essa dificuldade proveniente dessa discriminação racial. Diversos indicadores sociais ressaltam a desigualdade entre negros e brancos. Revelam do que, em geral, a parcela negra da população brasileira apresenta condições de vida inferiores da parcela branca, infelizmente. Vamos conhecer alguns exemplos que evidenciam essa realidade. Aí está aí no mapa o Brasil, média dos anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo, segundo a cor ou raça. Infelizmente, aí tá mostrando aqui, né, no nosso mapa que vocês estão vendo, aí no livro, aí tem mulher negra, homem negro, mulher branca e homem branco, né? Então tem esse estudo aí, né, o estudo de pessoas com 15 anos ou mais com sexo, então, sexo segundo cor e raça, 2015. Então, mulher negra, olha aí, você vê, ó, 77,7%, né, nessa área de educação, e mulher branca, 9,1%, então, muito diferente. Homem negro, 7,2%, pior ainda, e homem branco, 8,9%. Então, uma discriminação muito grande, e principalmente um olhar diferenciado para todos, porque a educação é para todos, né, gente? Então, vamos dar uma olhada falando um pouquinho sobre educação, tá? A fonte é do IPA, certo? Vocês dão uma olhadinha. Sempre que você lê um gráfico, uma estatística, vai olhar qual é a fonte para ver se isso é real. Pode pesquisar na internet. Será que isso é verdade? Não vai olhar, não, é verdade, estava lá, estava no Google. Não, bora procurar ver. Então, pesquisas mostram que os negros têm, em média, menos anos de estudo do que brancos. Apresenta assim um nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. O mapa ao lado mostra a média de anos de estudo da população negra e da população branca no Brasil. O mapa abaixo mostra uma média por região. Aí a gente vai dar um exemplo do dia a dia comum, gente. Por exemplo, na escola mesmo. Em várias escolas que você vê poucas professoras negras, né? Porque poucas conseguem mulheres, principalmente mulheres e negras, chegarem até lá. Então, médico, normalmente você chega, você vê normalmente um médico branco, você tem negro, mas você vê mais branco.
né? Enfermeiras, então, porque começa justamente, o pessoal vai parando ao meio do caminho, precisa trabalhar e estudar e não continuam mais os estudos, né? Então temos que continuar e terminar, porque todos somos iguais perante Deus e perante as leis dos homens, não é isso? Então, a média, tem outro mapazinho aí do Brasil mostrando de anos de estudo de pessoas com 15 anos ou mais. Aí tem aí, a outra foi de pessoas com 15 anos ou mais, a idade por sexo, segundo raça. E aqui foi de estudo, é o de baixo, né? Porque estava confundindo com o de cima. Aí tem, ó, mulher negra, mulher branca, ó. E tem por estado, na região sul, na região nordeste, centro-oeste, sudeste. Vamos ver, na região nordeste, que é a nossa, né? Nessa parte aí, verdinha clara, tá? Vamos ver na nossa, vamos ver tudo, mas vamos ver na nossa região para você ver, né? Em relação ao estudo, 7,2 mulheres negras e 8,1 mulheres brancas. Já viu o que eu falei? Por isso que você vê mais na escola, mais meninas brancas, porque acabam as meninas negras ou não mandam para a escola, ou estão ajudando a mãe em casa e acabam não chegando lá, infeliz, ou não terminam os estudos. Meninos negros 6,3, meninos brancos 7,4. E o percentual ainda é baixo para todo mundo, tanto negros e brancos. Negros mais ainda, né? Porque era para todo mundo estar estudando e terminar um nível de escolaridade. E daí dá para você observar todo o mapa, e tem aí na região norte, centro-oeste, sul e sudeste, tá bom? Todas elas você vê uma desigualdade enorme, tá, gente? Muito grande mesmo, uma disparidade terrível, que não era para acontecer, mas ainda acontece. Aí você vai responder a página 35, tá? Que tem aí para você responder. A gente começou respondendo pela página 33, não foi? Porque tinha 33 aqui, a gente leu para fazer o gráfico. Você ler um gráfico e responder aí. Em 2000 que havia mais, a gente respondeu, não havia mais negros ou brancos. Aqui nessa paginazinha a gente vai responder com base no sétimo, com base no mapa da página anterior, responde as questões. Qual é a média de anos de estudo de mulheres negras e mulheres brancas? Tá? Aí tem lá no mapa, tu vai lá no mapa que fala de média de estudo, tá? Aí na letra B, quais a média de anos de estudo de homens negros e homens brancos no Brasil? E dos homens negros no Brasil e homens brancos. Aí na letra C, e na região em que você vive, qual a média? A gente falou agora, não foi? De homens considerados de cor ou raça. Em qual região mulheres brancas e negras têm anos de estudos em média? Em qual região homens e negros brancos têm mais anos de estudos em média? É só olhar um gráfico que a gente dá uma olhadinha nisso. Qual a região apresenta menos média de estudo? Então, tudo é fazer a leitura do gráfico e responder. No gráfico tem todas as respostas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre desemprego, essa desigualdade social também, chamada desemprego, tá? Estava até com vontade da gente finalizar já com o desemprego, né? Porque é um assunto que um assunto traz o outro, não tem como a gente correr, né? Então vamos falar um pouquinho logo sobre desemprego, porque aí a gente mata logo essa questão, já que a gente já falou sobre educação. Então vamos lá para a página 36. Então, na página 36 ele fala assim, ó. A tabela a seguir mostra as taxas de desemprego entre brancos e negros no Brasil. Olha só, desemprego. Se a gente falou que a pessoa não tem escolaridade, então vai trabalhar em serviço informal, né? Muitas vezes vendendo uma pipoca. Por quê? Porque não tem emprego suficiente para todo mundo. E se você está desqualificado, não sabe mexer naquela ferramenta que o patrão mandou, então você não vai poder ficar, né? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, mas vai ficar jogando só ali, porque vai te chamar para você jogar fora do país. E você quiser aprender novo idioma, o inglês, o espanhol, o francês, não gosto de estudar. Mas você jogar futebol, aí acaba não indo, porque você tem que se qualificar, não é verdade? Então a tabela a seguir, ela mostra as taxas de desemprego entre brancos e negros. O Brasil, a taxa de desemprego da população com 16 anos ou mais de idade, certo? A partir dos 16 anos. Então, Brasil e regiões. Aí tem Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, região sudeste e região sul. Tem
mulher negra, mulher branca, homem negro e homem branco. Então, no Brasil, 13,3% grupo segundo raça, né, de desemprego. E mulher branca, 9,6%. Olha que diferença. Homem negro, 8,5% e homem branco, 6,8%, que está desempregado. Então, a gente vê uma diferença enorme, não é, gente? E de mulher branca para negra, que a gente vê mesmo, muito maior ainda. De 9,6% para 13,3%. Olha só. Aí vem a região norte, nordeste. Vamos lá para nordeste. Mulheres desempregadas, 13,1%. E mulher branca, 11,0%. A mulher negra, homem negro, 8,2%. E homem branco, 8,1%. Ficou mais ou menos. Então, ao analisar esse gráfico aí, que a fonte é retratada da desigualdade de gênero e raça, né? De gênero porque é homem e mulher, e raça porque é branco, preto, pardo, tá? E tem a fontezinha aí dos indicadores, qualquer coisa vocês podem ver, né? Que é o WWIPA, que é do governo brasileiro. Aí tá fazendo esse retrato aí, esse gráfico. Aí você vai analisar os dados dos grupos do mesmo sexo, segundo cor, raça, e observa-se que a taxa de desemprego das mulheres negras é maior do que a taxa das mulheres brancas, não é? Não deu para ver isso? A mesma forma a taxa de desemprego dos homens negros e a taxa de desemprego dos homens brancos. Com base na tabela, aí você vai responder aqui. Tudo é tabela, é gráfico, você vai ter que aprender a ler o gráfico. Olha a tabela e lê e responde aqui, tá bom, gente? Pra gente ir terminando essa aula de geografia. Com base na tabela, responda as perguntas. Qual a taxa de desemprego de mulheres negras na região onde você vive? Qual é a taxa? E a das mulheres brancas? Aí é pessoal, não tem no gráfico, não tem nessa tabela, não. Aí você vai ter que pesquisar na internet, tá bom? É região, tá? Letra B. Qual a taxa de desemprego de homens negros da região que você vive e de homens brancos? Só vai botar na internet taxa de desemprego na região, aqui na região tal, e você coloca e sai. Na letra C. Qual a região apresenta a maior taxa de desemprego entre mulheres negras e entre mulheres brancas? Na letra D. Qual é a região que apresenta a maior taxa de desemprego entre homens negros e entre homens brancos? Aí o nono, Brasil e as mulheres. No Brasil, as mulheres são as que mais sofrem com o problema de desemprego, com certeza, né? Especialmente as mulheres negras. Isso é uma opinião. Por que isso? A ver, aí já tem o preconceito por mulher ainda trabalhar, ainda tem. Infelizmente tem homem que, não, se eu tenho condições de sustentar, minha mulher não trabalha. E ainda por cima de sendo negra, que é mais difícil ainda, porque ainda tem isso, né? Infelizmente. Então, o acesso a serviço e a saneamento, tá? Então, vamos terminar aí com acesso a serviço e saneamento. Se não tem emprego, como é que eu vou ter uma casa adequada, com um chuveiro legal, com um esgoto legal, fazer uma fossa na minha casa, fazer, né? É complicado. Então, o acesso a saneamento, água encanada, é complicado se você não tem um emprego. A tua moradia vai ser complicada. Então, assegurar todas as moradias tenham acesso a um serviço de saneamento básico é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar, né? Porque, como a gente já citou em outra aula, se tu botar lixo em qualquer lugar, daqui a pouco vem rato, vem barato, tu vai ficar doente. Então o acesso à saúde e ao bem-estar do conjunto da população, tá na página 37, tá? A falta de saneamento, ela favorece o quê? A proliferação de doenças, acabei de falar, né? Além de degradar o meio ambiente, vai ficando sujo, né? O ar contaminado, né? A água contaminada dos lençóis freáticos, que a gente já estudou sobre água. O acesso a esses serviços é mais um indicador que mostra a desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Claro, né? Se eu moro numa casa bem legal, tudo organizado, não é difícil, não prédio, e o camarada de outro não, aí a desigualdade a gente vai mostrar também por aí. Ao observar os dados que mostram a proporção de moradias situadas em áreas urbanas com abastecimento de água tratada e acesso à rede de coleta de esgotos, constata-se que a condição da população negra também é inferior em relação à população branca.
Então, o Brasil, moradias urbanas chefiadas por brancos e por negros com acesso a serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Olha só, tá? Então, moradias chefiadas por brancos. Aí tem essa azul e a branca, tá? Já tem essa primeira aqui chefiada por branco. Então, tem mais chefiadas por brancos do que por negros, tá? Moradias chefiadas por negros. Aí, aqui tá falando sobre água, né? Que aqui no azul hoje os brancos têm mais água encanada e esgoto. Aqui os brancos têm mais um esgoto adequado e o negro. Aí tem aí, ó, com base no gráfico abaixo, aí você vai responder. Qual é a porcentagem de moradia chefiada por negros com acesso ao abastecimento de água? Aí tem o percentual. Tem um 95,4%, tem o outro 81,7%, quase que não sei. Aí você vai ver qual dos dois e responde. Qual das porcentagens de moradias chefiadas por negros com acesso à coleta de esgoto e de moradias chefiadas por brancos? É só colocar aí, já tem os dois aqui, né? Sua opinião, por que essas diferenças existem? Se o saneamento básico é um serviço essencial para o bem-estar de todos, converse sobre isso com os colegas e professores. Pois é, né? Felizmente, que a gente acabou de conversar. Todo mundo devia ter esse direito sem precisar se estressar, né, gente? Tá bom, então a gente vai ficando por aqui. A nossa aula de hoje bem legal. Ela deu uma estendidazinha, mas não foi tanta, né, gente? A gente falou hoje sobre medida de desigualdade de renda no Brasil, começou na página 32, desigualdade de renda entre negros e brancos no Brasil. Aí a gente, entre negros e brancos, aí foi lá, e mulheres também, falou sobre educação, falou sobre desemprego e falou sobre acesso de serviço de saneamento básico. Pareceu muito, gente, mas aí também não ia ficar sem lógica a gente cortar esse assunto, porque uma dependia do outro, tá bom? Na próxima aula de geografia, a gente vai falar sobre construir uma sociedade mais justa, porque está muito injusto, né? E a gente precisa melhorar isso. Mas para melhorar isso, vai depender de mim e de você, principalmente estudando, já para diminuir essa desigualdade, tá bom? Beijinho para você, até a próxima aula.